Olá, meu nome é Adriele Regina e eu sou cofundadora do projeto Lendo Mulheres Negras. E aí, quantas autoras negras você já leu? Estamos no mês de agosto e é um mês em que a gente celebra o Dia da Visibilidade Lésbica, que é exatamente 29 de agosto. E por que 29 de agosto? Bom, porque em 1996, nesse mesmo dia, teve o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. E aí essa data foi instituída enquanto esse Dia da Visibilidade Lésbica para falar de amor, para celebrar o amor entre mulheres, né? Por conta disso, a gente sempre tem ações voltadas para o mês de agosto referentes a isso. A gente teve o filme Rafiki e aí a gente também escolhe um livro do mês que tenha essa temática, ou seja, uma escritora negra lésbica que traga nos seus atravessamentos essa narrativa. E, por esse motivo, a gente escolheu esse livro, que é o primeiro livro da Louise Queiroz, que se chama Girassóis Estendidos na Chuva. Ele foi editado pela Paralelo 13S e pela Boto Cor-de-Rosa. É uma coleção deles, que se chama Coleção Anêmona. E por que Louise Queiroz? Eu vou dizer aqui um pouquinho do que é o currículo da Louise. Tem no final do livro, geralmente todos os livros têm, então eu vou ler aqui um pouquinho. Louise é uma autora que a gente gosta muito, assim. Inclusive, há alguns anos, a gente usou um texto dela para comemorar esse dia 29, para celebrar esse dia 29. E Louise também escreveu para os Cadernos Negros, então ela já esteve com a gente no encontro deste ano. E aí ela já vem nessa rota com a gente, né, de pensar nessa poesia de mulher negra e lésbica. Então, Louise Queiroz é uma mulher negra e lésbica que nasceu em Salvador, na Bahia, em 1993. Poeta e estudante de letras na Universidade Federal da Bahia. Tem poemas publicados nas coletâneas Enegrescência, 2016, Cadernos Negros, 39, poemas afro-brasileiros, também 2016. Cama, poemas e contos eróticos no e-book dos Cadernos Araxá. E em sites como Diários Incendiários e Escritoras Negras da Bahia, que, por sinal, é da Kalila Mercedes. É um projeto lindo, vocês poderiam dar uma conferida em Escritoras Negras da Bahia. Eu sou suspeita em falar, porque eu já li esse livro, sei lá, 4 vezes. E ele é de uma delicadeza incrível. E toda vez que eu leio esse livro, eu tenho outras impressões sobre ele, o que é fantástico. Tem uma coisa bem bonita nesse livro, que ele é dividido em 2 partes. Onde cresce silêncios não fim dá barulho, que fala justamente desses silêncios e desses ruídos, que às vezes cala, mas às vezes também se transforma em poesia, como essa obra de Louise. E a segunda parte do livro é Toda Poesia Tem uma Mulher Dentro, que Louise fala que essa parte do livro ele é dedicado às mulheres que movimentaram e transformaram ela o que ela é e construíram essa obra junto com ela. Então é bem bonito, o livro tem quase 50 poesias, tem algumas ilustrações no decorrer do livro, por exemplo aqui, que é da 3 Design, e aí tem correlações geralmente com as poesias, né, que ela escreveu, com os poemas. Eu tenho pensado muito sobre silêncios, né, eu acho que toda vez que eu escrevo eu sempre falo um pouco de silêncio e de como se constrói isso em mim e sei lá, nas pessoas que me cercam, enfim. Louise tem uma coisa de falar que ela sempre foi uma criança muito silenciosa. E o silêncio trouxe nela a observação. Ainda que esse silêncio não queira dizer, não esteja associado ao fato dela não ter o que dizer, né? Na verdade, não é sobre isso. Talvez seja muito barulho dentro. Muito ruído e faz com que esse silêncio seja parte do processo. E aí eu fico pensando quão silenciosas às vezes são crianças negras quando ela fala desse lugar, desse silêncio dela. E eu fui uma criança silenciosa em alguns aspectos. É engraçado que, por exemplo, às vezes nas narrativas da família, fala assim, mas a Adriele não dormia de tarde, mas eu ficava quieta, tipo, observando a vida. Sempre gostei muito de televisão. Então eu ficava assistindo horas a fio ali, imersa naquilo, sem falas, sabe? Apesar de que eu sempre recebi reclamação na escola, apesar de ser boa aluna, sobre conversa. Mas eram conversas aleatórias, assim. Eu gosto muito de conversar, saber do outro, mas talvez o outro não saiba tanto sobre mim, o que é muito engraçado. Silêncio é uma parada que me incomoda e diz muito sobre mim também. Porque, assim, tenho escrito muito sobre silêncio. Se vocês me acompanharem fora do canal, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, às vezes, o silêncio, pra mim, externo, é tão ensurdecedor, isso quer dizer que dentro tá uma briga surreal. E se tá uma briga surreal, isso me leva à exaustão. É melhor eu estar falando. Se eu me ver muito calada, dá treta. Você já sabe que o bicho tá pegando. E às vezes eu não consigo verbalizar naquele momento tudo aquilo que tá em mim.
E esse livro de Louise Queiroz, ele levou 2 anos pra ela conseguir terminar e produzir. E aí eu fico pensando nisso, justamente isso, né? Que às vezes tá ali naquele processo do silêncio, dos silenciamentos todos, além do seu próprio silêncio, da sua própria meditação, digamos assim, de observação de mundo. Aquilo leva tempo e leva anos pra maturar, pra que você consiga externar. E às vezes nem tudo você vai conseguir externar. Tudo que você passa, tudo que você vive, tudo que você pensa, todos os ruídos, gritos, berros, todos os cantinhos escuros que existem nas nossas subjetividades, nem sempre a gente vai conseguir externalizar. E quando se fala, pensando nesse mês, né, nesse agosto, e quando se fala de ser lésbica, ou ser negra, ou ser gorda, é sempre o lugar de alguém que vai lhe dizer antes, sabe? Sem você pensar em saber. Então, tipo, tem muita gente que fala assim, mas as pessoas diziam que eu era lésbica, as pessoas diziam que eu era gay, antes mesmo de eu me entender enquanto. Imagina como isso também é uma forma de silenciar. Porque às vezes você tá no processo de se conhecer, uma outra pessoa grita na sua cara que você é. E aí você fica, tipo, no instinto, né, da agressão, na negação, e aí isso demora mais ainda o processo de se entender. Ou, tipo, você tá ali tentando entender o que é a sua preferência, o que é o seu gosto, o que te interessa de fato. E a pessoa grita na sua cara, você é lésbica, aí você fica... Isso no sentido de pensar como xingamento. Até você desconstruir tudo isso, se reentender, é todo um processo de maturação. É tantos outros silêncios que você precisa verbalizar, que dá um trabalho surreal. Até você dizer a plenos pulmões que são outros 1.500. E talvez esse livro de Louise Queiroz seja dizerem plenos pulmões, sabe? De que esses silêncios todos, esse tempo todo que essa vida inteira que ela pensou nesse lugar do silêncio, do silenciamento e de todas as outras coisas, seja os plenos pulmões aqui em Girassóis Estendidos na Chuva. E aí a abertura do livro é de Nina Risse, que também é a orelha do livro, né? Que também é uma poeta. Inclusive ela fez a tradução do livro da Bell Hooks, infantil, que é Meu Crespo é de Rainha. Ela escreveu também Tambores para Nzinga. E em diversas outras antologias. É importante pensar também nessa orelha escrita por mulheres negras, escrita por escritoras negras. A gente vê isso no livro da Vânia Mello, que é de poesias também, sobre o Bervô das Borboletas e Suas Esquinas. No livro Para de Nos Matar, da Cidinha da Silva, que é de crônicas, que é a Sueli Carneiro que escreve. O de Vânia, quem escreve é Lívia Natália. E é importante também a gente pensar nessas orelhas enquanto lugar possível de nossas escritas também. Eu também já escrevi pra Padê, editorial, que mais tarde a gente vai falar sobre isso, depois outro dia. Aí o primeiro poema que eu tenho pra ler pra vocês é o Não Dito Ecoa. O indivisível penetra minha carne com a soberba de um vulcão em chamas, pesado, áspero, veloz, percorre faminto devorando as horas. Tritura palavra por palavra, açoita o eco do verso por vir. Em silêncio, incomoda, fere, rasga, grita sílabas soltas e morre antes de a poesia surgir. Vocês estão entendendo? É só isso aqui, ó. Só uma porradinha pra vocês. E aí tem alguns poemas que ela tem aberturas, né? Tipo, de outra escritura. Por exemplo, Pós-Memória. Tem a abertura de um trecho de Conceição Evaristo. O banzo renasce em mim, do negror dos meus oceanos. E aí ela vai fazer a poesia dela a partir desse trecho, né? E aí ela começa. Meu corpo geme de uma dor antiga. Tem bem mais de 25 anos. Cada cicatriz morta ou rígida. Onde está-lhe expande todas aquelas vozes esquecidas. Meu silêncio matura o que não é cautela, mas medo, desse lugar onde nunca e sempre estive. Outro trecho que fala, que inclusive a gente até postou na página, que fala justamente sobre o título do livro, que eu achei bem bonito. Talvez mais do que caberia. Poucas imagens são tão sonoras quanto girassóis estendidos na chuva. A cada estridente do sol, após morrer uma nuvem, seus anos entornam na curva íngreme da minha virilha. Leva tempo para um girassol crescer, né? E ele cresce no sentido do sol. Mas, depois que ele cresce, ele se vira uns para os outros. Olha que bonito isso, né? Então, girassóis estendidos na chuva é de fato sonoro e eu consigo ouvir quando
quando a Louise escreve nos poemas. No final, ela dá uma explicação do que é o que é esse silêncio para ela. E ela diz assim: esse livro é uma intenção de fala articulada no espaço da minha memória. É como aquilo que principia a maturação. Haveria possibilidade de falar do que está por vir sem falar de tudo aquilo que antecede? Estar em silêncio é fazer um movimento de escuta, deixando ecoar internamente todas as vozes, as ancestrais e as nossas. E a partir daí dá corpo e fluidez à palavra. Este livro insinua uma intenção de romper aquilo que me paralisa e me põe em movimento, o silêncio. Alguns dos poemas dessa segunda parte, eles são dedicados às pessoas. E eu acho que esse livro é uma dedicação completa e total. Então, se você quiser presentear alguém, eu indico Girassóis Estendidos na Chuva. É lindíssimo. Dia 31 a gente tem encontro, espero todos vocês. 31 de agosto, Casa Lafrida, lá no Santo Antônio Além do Carmo, aqui em Salvador, com Louise Queiroz. E com certeza será lindo. Vamos falar de silêncios e vamos viver silêncios e vamos encontrar poesias nos silêncios. Vem com a gente, se inscreve no canal que vai ter muito mais ainda. Olá, meu nome é Adriele Regina, eu sou cofundadora do projeto. Não é poetisa, é poeta. Agora. Não. Não. Porque girassóis. Como como o diretor. Você entendeu, né? Ia ser massa. Ia ser engraçado. Pronto. Que perfeito. Eu foco muito rápido. Vou ficar assim, Assim, do lado você pode.